Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Podcast. Comigo, Professor Gervásio. Hoje, para retomar o debate da edição 12, a importância do cargo de diretor nas escolas. E nossa convidada é a professora Rosângela, diretora eleita da Escola Municipal Marco Antônio Dias. Rosângela, obrigado pela presença e parabéns pela vitória. Olá a todos, né? É um prazer estar aqui e falando um pouquinho desse lugar que eu, mais uma vez, venho ocupar. Perfeito. Para começar, Rosângela, me conta aqui. Você já foi diretor do Marco Antônio por 2 mandatos. O que lhe fez assumir novamente esse desafio? Eu acredito muito nesse lugar, né? Nos lugares da escola. Eu penso que nós, professores, devemos ocupar os vários espaços e deve ser ocupado por pessoas comprometidas com a educação. Então, toda a minha formação eu fiz na escola pública, eu tenho um grande envolvimento com a minha comunidade, que é do Estrela d'Alva. Só nessa escola tenho 20 anos de escola, 21 anos praticamente, e eu tenho envolvimento muito grande. Então, eu vi a escola no chão, eu vi o asfalto chegando, eu vi a escola sendo ampliada, eu vi a escola sendo projetada na mídia. Então, eu passei por todas as etapas da escola. Hoje, a escola está atendendo os filhos dos alunos que foram os meus alunos. Então, assim, eu tenho uma história dentro da escola. E há um envolvimento muito grande. E eu acho que não sei se é uma coisa que é compartilhada por todos nós, eu acredito muito na educação, e principalmente na educação pública. Eu sei o quanto que ela transforma. Ela transformou a minha vida, a vida dos meus filhos, e eu acredito nesse lugar. Então, se eu posso contribuir de uma forma dentro da direção da escola, sinalizando, apontando, trazendo projeto, investindo e acreditando, porque eu sou uma pessoa extremamente empolgada com a educação, eu acho que a gente tem que estar indo para esses lugares. Bacana essa história. E, Rosângela, sabemos que quando há mais de um candidato à direção, as eleições costumam acontecer em um processo de disputas acirradas que provocam a divisão do coletivo, às vezes, né? Na sua escola eram 3 candidatos. Como se deu essa questão da concorrência? A concorrência, ela foi, como você acabou de dizer, extremamente acirrada, né? Porque são 3 perspectivas de todo o processo. A escola finalizou o pleito dividida, né? A comunidade praticamente me elegeu, mas dentro da escola ficou dividido entre os 3 candidatos. A atual direção teve 24 votos dos votantes servidores, eu tive 18 e o outro candidato teve 10. A partir da ideia, assim, eu terminei, quando terminou a apuração, eu disse, eu sou a diretora dessa escola a partir do ano que vem. E eu não trabalho para um grupo, eu trabalho para a escola toda, eu trabalho para essa comunidade. Então, a partir de hoje, eu vou assumir, a partir de 2021, para essa escola. Não é para esses que me votaram para mim, é para todos. Desde que te conheci em 2010, você é uma professora grevista da linha de frente do movimento. Você teve de recuar em determinados posicionamentos políticos para se manter no cargo de direção? E o coletivo da escola, em algum momento lhe viu como uma pessoa que havia mudado de lado? A questão das minhas posições, elas são meio que complicadas, né? Porque eu partilho da ideia, assim, a Rosângela é sempre Rosângela, e eu não abro mão disso, em situação nenhuma. Eu nunca fui de recuar, nem diante da situação de secretaria, porque eles já me conheciam, sabiam a minha posição. Então, eu sempre fui muito franca, muito respeitosa, sei do meu lugar, do que eu posso, do que eu não posso, do que é legal, do que não é legal, e sei até onde eu posso ir com as coisas. Então, eu nunca passei do limite. E a última greve me ensinou muito, que a gente sempre partilhou daquele ideal de que a gente podia levar as pessoas a acreditar nesse ideal de transformação, de mudança, e que isso se dava através da greve, através dos movimentos sociais. Eu não abri mão disso, mas eu entendo hoje que a gente está num outro contexto, que a gente precisa
inventar esses movimentos. Do jeito que estava sendo feito, o que nós fizemos, não há contexto para isso mais. Então, as pessoas sempre me veem, né? Eu nunca mudei, eu não quero mudar de jeito nenhum. Eu aprendi muito com a última greve. E dos grandes aprendizados foi que cada um tem a sua jornada. E a jornada só é feita por cada um. Não dá para mim ocupar o lugar do outro. Precisamos ter claro aquilo que a gente quer para as nossas vidas enquanto trabalhadores. Não dá para ficar esperando que alguém vai se levantar, um Sassamutema, que vai revolucionar as nossas vidas, que vai fazer tudo enquanto nós estamos sentados nas nossas casas. Certo. Voltando à questão das eleições, muitas escolas, principalmente onde havia apenas um candidato, o quórum dos votantes não foi suficiente para validar o processo eleitoral. Devido à pandemia, a SME não poderia ter flexibilizado os critérios ou ainda não seria algo pensado pela SME para enfraquecer o processo de gestão democrática nas escolas, na medida que eles vão encaminhar interventores? Infelizmente, teve alguns companheiros nossos que não conseguiram o quórum necessário para legitimar as eleições, aí vão ter que, não sei qual o processo, vai demorar agora de novo, mais 90 dias para começar de novo. Então, um desgaste enorme, um desgaste emocional, um desgaste para a comunidade, chamar esses pais novamente para ir voltar para a escola, é tudo muito complicado. Talvez, num momento de pandemia, por que isso não foi pensado? Quórum de 30% do colégio eleitoral é para dias normais, não é para momento de pandemia. Como é que no momento de pandemia segue-se a lei à risca, não se pensou de flexibilizar de uma forma, pelo menos nesse período de pandemia, baixar o percentual, mas não foi feito isso, né? E aí, infelizmente, algumas pessoas ficaram fora. E aí, isso é do conhecimento nosso, quanto que ter um estranho um estranho, é estranho e não é estranho, dentro das escolas, porque é alguém que vem da secretaria, que é indicado para ocupar esses lugares, até que a escola se reorganize novamente. Para alguns colegas, Rosângela, como o professor Marcos Ataídes, seu amigo, inclusive, o fato de se ter alguém progressista na direção da escola pouco muda a situação, pois se por um lado a pessoa acaba ficando refém da burocracia do cargo, por outro, a força política efetiva estaria no coletivo da escola, independente de quem esteja na direção. Qual a sua análise sobre essa afirmação? Você considera que é possível refutar essa tese? Eu gosto muito do Marcos, mas vou discordar dele com relação a essa questão do diretor não fazer muita diferença. O coletivo é que faz o movimento. Eu acredito muito no coletivo, acredito no trabalho coletivo. De fato, o trabalho coletivo é o que faz a diferença, mas o papel do diretor é fundamental. Esse lugar, ele é um lugar, parece que é um lugar que não tem tanta relevância, mas ele tem uma relevância fundamental. A pessoa que vai liderar esse grupo, ele precisa ter um olhar muito mais ampliado, que vai além do olhar pedagógico, ele vai para o administrativo, para a parte do funcionamento da escola, para a parte da relação com a comunidade, da relação com a secretaria. É um verdadeiro diplomata nesse lugar. Ele precisa ter essa diplomacia para transitar em todos os grupos de uma forma tranquila e ter esse olhar, assim, de vez em quando ele precisa se afastar e ficar de fora e olhar para o seu grupo e ver o que está acontecendo e, de novo, vir costurando e alinhavando para que as coisas caminhem. E a gente vem de experiência, né, todos nós que estamos um tempo na rede, de que é ter um diretor que não se mistura, que não está junto com o seu coletivo, que não defende o seu coletivo, que acha que o trabalho dele é só assinar papel, que é só burocracia, que não conhece o pai do aluno, que não se identifica, que não tem empatia com a sua comunidade, que não sai lá fora para falar alô, sabe, para eles. Isso é coisa muito importante. Para encerrar, professora Rosângela, devido à estrutura racista da nossa sociedade, as pessoas brancas costumam ocupar a maioria dos postos de direção, gerência, etc. Você, sendo uma mulher negra, viveu experiências de discriminação quando estava na direção?
essa condição de negritude nossa, a gente não tem como se omitir ou que não perceber. Elas acontecem a todo momento, né? É um país extremamente racista, né? Extremamente. As escolas, as estruturas educacionais, elas não são diferentes, elas são a reprodução da sociedade, não tem como negar isso. Então, assim, eu penso, poxa, provavelmente, se eu fosse uma mulher branca, loira, né, de olhos claros, alguma coisa parecida, na minha primeira administração, eu receberia tapete vermelho. Já teve um momento na escola das pessoas chegarem e dizer assim, eu quero falar com a diretora. Quer dizer, eles não me reconhecem, não me reconhecia como a diretora porque esperava a diretora uma branca, por exemplo, né? E eu falava, não, eu sou a professora Rosana, eu sou a diretora dessa escola. Então, há sempre um estranhamento com relação a esse lugar. Eu nunca percebi que eu tive alguma dificuldade via secretaria, por exemplo, pelo fato de ser negra. Não, a secretaria sempre me tratou com o máximo de respeito. Mas, assim, eu sempre tive muita clareza disso, né? Do meu lugar, da minha condição e daquilo que eu sou capaz. Eu sei o quanto que a minha figura, Rosângela, negra, mulher, lá na frente daquela escola, é importante, dar representatividade para os meus alunos. Então, assim, dificuldade para todos nós somos negros, nós temos. Mas eu acho que o ponto fundamental é a gente saber de onde nós estamos falando e quem nós somos. E não abrir mão disso nunca, nunca mesmo. Perfeito. Professora Rosângela, muito obrigado pela sua participação e um grande abraço. Eu que agradeço, Gervásio. Assim que eu assumir, estiver já à frente da escola, a gente marca um novo encontro para estar conversando sobre os desafios 2021. Beleza, tá marcado. É isso aí, pessoal. O programa de hoje fica por aqui. Beijos e tchau! A carne mais barata do mercado é a carne